Vamos lá, vamos continuar. Vídeo 3, né? Para você. A gente já falou sobre a ordem bipolar, tá ok? A gente falou um pouquinho sobre o fim dessa bipolaridade, tá ok? A gente vai fazer nesse instante um terceiro vídeo, né? Também da mesma maneira, tá? Sucinto aí, rapidinho, falando sobre o fim da URSS. Ok, o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ele vai acontecer no ano de 1991. Em especial a partir de setembro de 1991, através de um tratado chamado Tratado de Minsk ou Acordo de Minsk, né? Fontes colocam tratados, outros colocam acordo, tá? Mas é a mesma coisa. O Acordo de Minsk teve como objetivo, né, dar fim justamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um país, é importante lembrar, era um país esse que tinha muita influência em todos aqueles outros países que compunham o leste europeu, mas com o fim dela tinha a Rússia, claro que era mais importante, né? A União Soviética tinha a Rússia, essa república que era mais importante, que influenciava todas as demais, tá ok? E aí esse acontecimento é um acontecimento muito importante porque sem dúvida é um dos mais conhecidos, né, e mais relevantes lá do século XX. Tá ok? Esse acordo de Minsk punha fim à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, interessantemente, também punha fim, né, ou colocava fim, como você queira dizer, à bipolaridade, né, a essa ordem bipolar da Guerra Fria. A Guerra Fria termina exatamente quando há, tá? A bipolaridade termina quando há exatamente o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá ok? A gente vai aqui destacar algumas coisas importantes ainda sobre esse assunto, tá ok? Ou seja, a União Soviética era mais importante, deixava de existir, tá? E a gente vai entender quais fatores então levaram a essa não mais existência, tá? Eu gostaria de apontar 4 fatores importantes, certo? 4 fatores aqui são marcantes para que a gente possa dizer. Os elevados investimentos militares que a União Soviética então fazia, né, na época da Guerra Fria, naquela competitividade para com os americanos, né, a disputa militarizada, eles precisavam então ter um certo investimento militar, principalmente para também poder proteger aquelas fronteiras, né, da influência capitalista, os elevados investimentos militares, né. Um outro fato seria os baixos investimentos, né, para a área civil. Esses baixos investimentos é fácil você entender porque se você tira um dinheiro ou você tira recursos, né, falando mais adequadamente, para determinados setores como é o setor militar, ele vai faltar em áreas importantes, né, para a sociedade. Essas áreas importantes a gente pode destacar no setor alimentício, né, na indústria alimentícia, você pode colocar aí também a questão da indústria têxtil, você pode colocar a indústria tecnológica, né, os produtos de primeira necessidade, tá bom? Então faltou isso, tudo bem? Fazendo com que surgissem oposição, surgissem insatisfação de parte da população para que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixasse de existir, né, e assim por diante. Havia uma burocracia muito grande na Rússia naquele momento, né, na antiga União Soviética, né, melhor dizendo, não na Rússia, tá ok? Havia uma burocracia muito grande e essa burocracia atrasava o processo administrativo. A burocracia, não sei se você sabe, mas ela serve sim, tá, como processo administrativo. Seriam as pastas, né, vamos dizer assim, a pasta da educação, né, a pasta da saúde, a pasta da economia, né, para a gente entender isso com facilidade. Então havia um funcionamento muito lento, era muito atrasado, dificultava muitas coisas, né, dificultava no processo de administrar e eram criadas mais e mais aspectos burocráticos, beneficiando algumas pessoas, desprivilegiando a grande massa, a grande maioria da população, que num determinado momento sentiu falta, inclusive, de alimento. Falta o alimento, né? Então é claro que sem alimento as pessoas não têm como sobreviver. E uma coisa que também é importante a gente frisar para encerrar o nosso vídeo, gente, é que aquela crise do petróleo que eu citava lá na década de 70, que atingiu os Estados Unidos, também atingiu a União Soviética. Okay? Esses fatos aqui são importantes e é óbvio que eu devo destacar o último deles, tá bom? Que vai ser a dificuldade da terceira revolução industrial. Como os Estados Unidos estavam mais preparados do que a União Soviética, ele conseguiu seguir em frente. A União Soviética não conseguiu, ela estava limitada pela sua má logística, limitada pela sua distribuição de recursos exacerbados para uma determinada área e não distribuindo para outras áreas essenciais do país. Ok? Tudo bem? Vamos ver se o vídeo vai chegar até vocês. Chegando, eu vou estar enviando uma atividade. Ok? Valeu, gente. Abraço. Nos vemos na próxima.